Meu nome é Thiago Carvalho Freitas, RU 3069671, curso de bacharelado em Química. Hoje, pessoal, a gente vai falar a respeito O tema hoje do curso é metaverso e sustentabilidade. Como hoje é o nosso terceiro encontro, então, como já dito nos outros encontros, foi até levantado por vocês mesmos a questão de se muita coisa está sendo migrada para esse mundo virtual, então a demanda, por exemplo, combustíveis, matéria-prima em geral, vai ser menor. E com isso, é lógico pensar que isso pode ter um impacto positivo com relação à natureza, porque você vai demandar menos matéria-prima da natureza. Então, o objetivo de hoje é isso. Então, como é que eu dividi o encontro de hoje, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo aqui de mais ou menos 12 a 15 minutos, eu não me recordo aqui, acho que é de 15 minutos. Um vídeo para retomar, para quem não acompanhou, do que é o metaverso, claro, mas é uma coisa nova. Apesar de esse vídeo retomar o que é o metaverso, vai acrescentar um monte de informação nova, não é nada repetido. E logo depois eu vou ler um artigo, tá? A respeito de um artigo pequeno também sobre metaverso e sustentabilidade. E depois eu vou deixar mais o tema aberto e eu vou trazer algumas coisas bem interessantes aí pro final, para a gente poder debater junto. Eu creio que vocês vão gostar. Então, mais ou menos vai ser separado assim no dia de hoje, né? Vamos lá, eu vou colocar o vídeo aqui para a gente poder assistir juntos. Eu compartilhar minha tela. Então, isso aí é o artigo que a gente vai ler daqui a pouco. Esse é o vídeo que a gente vai assistir agora. Vem aí, o Facebook, como empresa e não como rede social, agora se chama Meta. E o Zuckerberg, fundador e a principal pessoa por trás da empresa até hoje, anunciou o metaverso. Essa é uma ideia que parece incrível, mas vem acompanhada de diversos alertas que com certeza você vai querer saber. Um dos planos do metaverso é compartilhar o que você está vendo, olhando, com uma inteligência artificial para que ela te auxilie no dia a dia, só para você ter uma ideia. Você se sentiria confortável compartilhando o que você enxerga com uma empresa de tantas redes sociais, dona de tantas redes sociais como WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook? Nesse vídeo eu explico para você por que ocorreu essa mudança de nome, quais são os perigos dessa tecnologia e até o final do vídeo eu garanto que muita informação será passada por aqui. Então também garanto para você que o botão de se inscrever vai estar aqui embaixo, você pode se inscrever se não é inscrito e também pode deixar o like se ainda não deixou o like. Bora lá? Óculos e demais aquisições do grupo serão comandadas pela Meta. A palavra meta vem do grego e significa além. Por isso, por exemplo, algo metafísico é algo que vai além do físico. Só para explicar para vocês o termo. E para explicar o nome, esse nome, Zuckerberg falou também sobre como o Facebook surgiu em um quarto de um dormitório de faculdade e rapidamente virou uma rede social utilizada por pessoas de todo o mundo. Então existe essa vontade dele de tornar essa empresa algo que já foi além, né? Segundo ele, já passou do que era a ideia inicial e agora vai ainda mais além. Por isso o Meta. Hoje ela tem investimentos em muitas áreas de tecnologia, é muito mais plural do que era antes. Então um nome novo foi buscado para melhor representar os próximos anos de desenvolvimento. Com a Meta nasce o metaverso e acompanhando aí o evento de anúncio foi fácil perceber que é uma vontade da empresa em ser praticamente a internet, ser a internet de fato. Mas por hora é algo que é muito mais uma ideia do que algo concreto. O plano é fazer com que este seja o próximo passo de todas as redes sociais, uma nova forma de aproximar pessoas via internet. Tá, mas como? O básico que a gente precisa saber sobre o metaverso é que ele combina conceitos já existentes de tecnologia com tudo que já foi desenvolvido pela maior empresa de redes sociais da atualidade. A ideia é que isso resulte em diversos espaços virtuais 3D, onde será possível interagir conversando, comprando ou apenas visitando esses espaços.
E as pessoas poderão acessar esses espaços virtuais através de um dispositivo, algum tipo de óculos especial para isso. Você acessa ali uma página inicial e na sequência passa a navegar em 3D, visitar outros lugares e por aí vai. As ideias, por enquanto, são as mais mirabolantes possíveis, mas nesse início os próprios desenvolvedores afirmam que esses lugares se parecerão muito com o que a gente vê nos videogames. E assim, para ficar claro, o próprio Zuckerberg ele deu um exemplo. Ele falou da possibilidade de você criar um espaço pessoal que poderia também funcionar como uma loja virtual, por exemplo. E não é muito difícil entender essa proposta. Atualmente, as pessoas têm ali um perfil no Facebook, podem personalizar a imagem principal, a capa, fazer publicações. Então seria o mesmo que você tem no Facebook, só que no metaverso e só que em 3D. Imagina que depois de criar o seu espaço 3D, pessoas do mundo todo podem visitar sua loja na internet, comprar produtos reais ou virtuais, ou até mesmo garantir que estão comprando um produto único através das NFTs. Beleza, talvez você esteja achando o metaverso estranho, mas também familiar. Quais exatamente são os conceitos que o Facebook, ou Meta, pretende utilizar? Basicamente, são conceitos de realidade aumentada e virtual. E sem me estender muito aqui, a realidade aumentada ela acrescenta elementos digitais ao nosso mundo real e a realidade virtual nos leva para um novo espaço simulado. A junção desses conceitos resulta no que a gente chama de Mixed Reality, que deve ser utilizado amplamente nessa nova etapa de redes sociais. Mas videogame. Muito que a gente vê em videogame nesse começo vai estar lá presente, nada de realmente novo nesse início. E se a gente está vendo o metaverso sendo apresentado como algo que vai ser construído com o tempo, quando de fato ele chega? Para ser sincero, claramente ninguém sabe, nem mesmo os trabalhadores do Zuckerverse. Isso porque vai depender de alguns fatores: avanço em tecnologia, óculos leves, de alto desempenho, acessíveis, desenvolvimento de um bom software e também um espaço intuitivo e fácil de usar. Mas um dos pontos mais difíceis e que é quase loteria é a adesão das pessoas. Isso foi muito comentado durante o evento de apresentação. Depende das pessoas se sentirem à vontade e verem sentido na ideia para passar, então, a utilizar e aderir esse movimento. E afinal, isso é rede social. Elas só existem porque as pessoas resolvem adotá-las. Ainda assim, deve demorar muitos anos, levará muitos anos para que tudo seja conforme planejado. E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Zuckerberg disse. Então depende da adesão em massa. Agora, quais tecnologias estão sendo trabalhadas para tornar isso possível? Quando a gente fala de VR, nós temos alguns problemas. E um deles está relacionado ao frame rate, as taxas de quadros por segundo. Se a taxa for baixa ou instável, a tendência é que o usuário tenha tontura, porque queda de FPS não é algo que a gente vivencia no dia a dia. Quando a gente fala de realidade virtual, pensamos em entrar em uma realidade digital e que não pode rodar mal. Se rodar mal, com pouco desempenho, vai dar ruim. E depois temos os sensores, que são responsáveis por reproduzir a sua movimentação naquele mundo. Os sensores eles precisam ser extremamente precisos, porque eles são essenciais para o casamento dessas duas realidades. Também a tela do dispositivo precisa ser de alta qualidade para evitar desconfortos. E o dispositivo precisa ser muito leve para que você possa se movimentar, e ser utilizado por um longo período. E também precisa ser acessível. Um preço não tão alto ou compatível com as coisas que as pessoas já tenham, Isso tudo é importante porque as redes sociais só estouram quando um número grande de pessoas consegue ter acesso àquele dispositivo ou à própria rede social. Então há muito que ser feito porque essas são apenas as barreiras mais fáceis e óbvias de a gente pensar quando esse é o assunto. Mesmo assim, a promessa é de que novos sensores e tecnologias estão sendo desenvolvidos e serão entregues para garantir maior precisão de sensores e causar mais naturalidade nessa fusão entre o mundo real e virtual. E no evento foram mencionadas algumas propriedades que eles enfatizam que precisam receber aprimoramento, e aí a gente tem telas, áudio, tracking das mãos e também dos olhos, aperfeiçoamento de sensores, como eu já falei aqui, e até inteligência artificial. E o que temos agora? Olha, é difícil imaginar o quão longe estamos de algo como o metaverso, até porque o conceito ele é bem abstrato até o momento. Mas, ainda que sejam vários os desafios e que a própria empresa concorde estar anos longe do que pretende, ela compartilhou algumas aplicações desenvolvidas que já estão funcionando em algum estágio e que podem demonstrar algo muito promissor. Uma das bases do metaverso que eles mostraram é uma tecnologia de criação de avatar. Eles querem que as pessoas tenham a possibilidade de criar uma versão 3D delas dentro do metaverso e pensam que isso pode acontecer de modo realista. Você poderia, por exemplo, criar uma imagem à sua semelhança a partir da sua imagem real, altamente personalizável.
Até durante o evento, eles utilizaram como exemplo um dos funcionários da empresa, um avatar dele careca, porque ele é careca. Mostraram ali a possibilidade de mudar o cabelo, adicionar óculos, fazer várias personalizações. E nesse ponto também fica evidente uma pequena parte do modelo de negócio por trás dessa nova rede social e que já está disponível de certa forma em jogos, a venda da personalização do seu próprio personagem. Basicamente, a venda de roupas, skins, cortes, tudo isso deve passar por uma forte monetização. Tudo, é claro, somado ao sistema de anúncios do Facebook Ads, ou da experiência desses anos com o Facebook Ads, que é a rede de anúncios do Facebook. Atualmente, os usuários compartilham seus dados com o Facebook e ele oferece produtos dos anunciantes, e aí qualquer empresa ou indivíduo com cartão de crédito pode ser esse anunciante. E apesar de parecer distante, eles estão trabalhando em tecnologias que tornem os ambientes virtuais mais imersivos. Então, até mesmo simulação de tecidos está sendo criada e colocada no metaverso, só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, né? Agora, por que VR? Bom, tudo isso está acontecendo, né? Essa transformação está rolando, mas muito devagar. O VR realmente é visto como uma grande tendência, mas ninguém sabe ao certo quando ou como ele vai se estabelecer. E não é à toa que o Facebook comprou o óculos VR há 7 anos. Lá atrás, ele já vislumbrava algo do tipo, ainda que sem definir como metaverso. Também não é de se espantar a entrega de Mark Zuckerberg nesse tipo de tecnologia. Ele deixou claro no ano passado, em entrevista com o Marcus Brownlee, que ele acredita que a humanidade vai buscar isso naturalmente, que este é o próximo passo das redes sociais, de as pessoas conseguirem se relacionar com o mundo virtual e com outras pessoas. E aos poucos a gente deve ver algumas tecnologias relacionadas sendo lançadas. Recentemente, o Facebook lançou o Ray-Ban diferentão ali por $299. Ele consegue fazer capturas de vídeo, fotos e compartilhamento de stories no Instagram. É bem invasivo. Mas, de qualquer forma, se esta se tornar uma nova forma de as pessoas se relacionarem, provável que novos empregos sejam criados envolvendo tecnologia, uma nova organização deve surgir a partir disso. E como isso depende muito da comunidade de desenvolvedores, estão sendo liberados alguns kits de desenvolvimento, incluindo SDKs de interação, comandos de voz e que facilitam aplicações de Mixed Reality. Assim, os desenvolvedores podem criar interações para o metaverso, quebrando menos a cabeça. Isso resume que a empresa sabe que depende da comunidade de desenvolvedores e que precisa entregar meios fáceis de ajudar. Tudo isso é muito interessante. Mas e quanto às questões básicas de privacidade? Não será uma grande surpresa se Mark Zuckerberg foi intimado a explicar melhor o que fará com os dados das pessoas caso o metaverso seja implementado com sucesso. O Facebook, ou Meta, que seja, está na mira dos maiores países do mundo há muito tempo. Vale lembrar que não faz muito tempo que a gente viu um escândalo envolvendo dados e o Facebook. A empresa foi acusada de ter cedido dados de 87 milhões de usuários do Facebook em 2014 para influenciar a opinião de eleitores em diversos países. E isso também não é teoria da conspiração. Isso aconteceu no caso que ficou famoso no mundo todo, chamado Cambridge Analytica. Na verdade, o Cambridge Analytica era a empresa que utilizou ali os dados, mas o caso acabou ficando conhecido por isso mesmo. E todos nós pudemos assistir isso e foi realmente crítico para o Facebook e também para os próprios usuários do Facebook. De lá para cá, na teoria, o Facebook deveria então se comportar com mais transparência no uso de dados. Então não tenha dúvida que essa nova fase será acompanhada de perto por diversos países. E é curioso que sobre privacidade no evento de revelação da Meta, o metaverso, não foi falado muita coisa não sobre privacidade. Ele basicamente só disse que tudo envolvendo privacidade e os usuários está sendo pensado desde o início, desde o primeiro dia da concepção, e de que tudo será feito da forma mais clara e transparente possível. E aliás, é claro que ele não negou o uso de dados de outras pessoas. Disse que é importante que as pessoas saibam quando alguma informação delas será utilizada e para qual fim. Isso quer dizer que podemos esperar um modelo de negócio muito semelhante ao de agora. Eles são especialistas em traçar padrões e perfis de pessoas. E tudo bem, tem muita gente que não dá a mínima sobre suas informações compartilhadas na rede, eu entendo. Mas eu acho também que algumas pessoas, elas não compreendem os riscos de uma exposição nas redes sociais. Você pode não se preocupar consigo, mas com sua mãe, seu pai, sua irmã, seu filho. Sua exposição expõe não só você,
mas as pessoas que convivem com você. Além disso, a gente precisa ter uma compreensão que é a seguinte: o seu dado não é utilizado só para conhecer você, porque você sozinho não diz muita coisa. Você é colocado dentro de grandes grupos de pessoas, na análise deles, e isso é o que permite com que entendam a população com mais precisão, às vezes até mesmo que os próprios governos dos países. Você não acha que é muito poder centralizado e tudo isso nas mãos de uma empresa? Só o Facebook tem mais de 3 bilhões de usuários. E nós sabemos que Instagram e WhatsApp estão debaixo desse grande guarda-chuva, agora chamado de Meta, e que tudo isso pode formar o metaverso. É algo realmente difícil de compreender o tamanho disso. Mas tá, você pode realmente não se sentir ameaçado com isso, mas até onde vai o seu conforto com esse compartilhamento? O que o Zuckerberg quer fazer é basicamente usar dados dos espaços virtuais que você visita, das pessoas que você visita online e até mesmo do que você vê e prioriza. A ideia é criar óculos de realidade aumentada e que sejam de fácil uso e estejam dentro da sua casa. Um exemplo compartilhado mostrava como uma pessoa em casa poderia receber sugestões da inteligência artificial em tempo real. Nesse caso, identificar o sofá e a televisão como pontos de interesse que a pessoa está olhando, o sistema ele automaticamente liga a televisão como uma sugestão, por exemplo. Outro ponto, e que me assusta particularmente, é que está cada vez mais fácil deixar outras pessoas sem acesso às redes sociais ou esses dispositivos de fora. E para explicar isso, eu quero mencionar 3 níveis disso, que na verdade são invenções. A primeira é a internet, porque, na boa, você consegue se imaginar sem internet atualmente? Como seria o seu dia a dia sem internet atualmente? Algumas pessoas hoje simplesmente não têm acesso à internet, e algumas delas estão dentro das próprias cidades. E sim, eu estou falando de moradores de rua, pessoas que estão em situações que eu não desejo para ninguém. Essas pessoas, antes do surgimento da internet ou da popularização da internet, elas estavam mais próximas de outras pessoas. Agora parece que tem ali uma barreira maior que impede elas de se adaptar a esse mundo. E além disso, outra invenção que ampliou essa barreira foi o celular. Ajudou muito a deixar esse muro ainda maior. Essas pessoas vivem distantes do mundo de ler notícias, conversar pelo celular, compartilhar fotos nas redes sociais, pedir um iFood. E o avanço da tecnologia pode separar ainda mais o que as pessoas acessam em diversas camadas. O metaverso poderia ser essa terceira invenção. Em algum momento, um óculos de realidade aumentada pode piorar muito a situação. E aqui a viagem é grande, mas imagina que um mundo de informações pode ser criado lá fora e só quem tem um óculos específico consegue ver as coisas que estão ali. Imagine isso no ônibus, nas calçadas das ruas, nas próprias ruas, informações disponíveis só para quem tem um dispositivo específico que está na própria cara. O mundo será criado para algumas pessoas e vai dificultar que outras pessoas tenham acesso, é isso que eu estou querendo dizer. E pior, se em algum momento esse tipo de tecnologia falhar, depois de você já estar acostumado com ela, você vai se sentir completamente deslocado do mundo real. O mundo real pode parecer até sem graça. E isso já acontece um pouco com o celular, que assim, quantas pessoas você conhece que não consegue nem ir no banheiro sem o celular? Galera, eu não quero dizer aqui que a tecnologia é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Eu amo tecnologia, eu só estou falando que se ela for introduzida na sociedade, ela precisa ser pensada de um jeito que beneficie todas as pessoas e que não prejudique elas. E sobre isso, Zuckerberg garantiu que o metaverso será um espaço mais inclusivo e que abrace todas as comunidades. Então, existem vários caminhos perigosos desse tipo de tecnologia, mas o metaverso, como ele está sendo pensado de fato, pode demorar muito para acontecer. E até lá, para a maioria das pessoas, como mostrou nossa enquete aqui no canal, isso será como se não tivesse dado em nada. Enquanto essas tecnologias loucas não chegam, o negócio é deixar o like aqui, se inscrever e acompanhar as principais notícias de tecnologia sobre esses assuntos. Então, pessoal, como vocês viram ali, no início do vídeo foi dado um apanhado geral, né, do que é o metaverso. Só relembrando para quem acompanhou e quem não acompanhou os outros encontros, estarem por dentro, né? E aqui no final, ele trouxe uma discussão de alguns pontos, né, que já foram aduzidos aqui nos outros encontros, né, que é a questão dos dados. E a gente, durante muitos anos, a gente alimentou essa inteligência artificial, né? Até mesmo o professor, no encontro de ontem, que a gente assistiu, e no outro vídeo também, trouxe que hoje a inteligência artificial consegue criar um rosto, consegue até mesmo detectar se uma pessoa vai ter depressão daqui a 3 meses. Então,
E todos esses dados foram fornecidos e alimentaram a inteligência artificial. Isso só pelo comportamento nas redes sociais, né? Agora, você imagina você tendo um óculos onde ele registra todo o seu movimento ali no espaço físico, mais ainda alimentado essa inteligência artificial está. Por exemplo, aqui no meu celular, hoje, conforme vai passando as atualizações do Android, ele já tem ali uma inteligência artificial, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas hoje já está incluso nos softwares, né? Então, a inteligência artificial pode deduzir, de acordo com o seu comportamento, se o volume vai estar mais alto, o volume vai estar mais baixo, tá? Eu sempre desativo isso aí tudo, mas só para você ver o quanto que isso está cada vez mais sendo incorporado na nossa sociedade. Isso aqui que eu estou mostrando é uma coisa que já está acontecendo e só tende a cada vez mais aumentar e avançar conforme o tempo vai passando, né? Então, ele levantou vários pontos ali importantíssimos, né? Que vale uma discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Isso é 100% o seriado Uploaders, né? Tem no Amazon Prime. Uhum. E existem tantas maneiras de enxergar isso, mas dá até medo, né? Porque isso, além de todas as questões que a gente conversou ontem, né? Isso tudo é feito para ganhar dinheiro, né? Monetizar. E quando você assiste esse seriado, é 100% isso. Tipo, as pessoas que não têm condições vão ficar com aquele avatar horrível. E, tipo, classes sociais, etc. Tudo que existe na sociedade aqui atual vai ser transmutado para lá e vai para lá, tipo, classes sociais e tudo mais. Quem tem dinheiro consegue usar roupas boas, etc. Eles estão levando toda a realidade física pro online, né? Então, é bem assustador. Quando você assiste o seriado, você vê, né? Pessoas que ficam travadas e não conseguem nem se comunicar direito. E, e o avatar, em vez de ficar fidedigno, né, com a fisiotipo da pessoa, né, que é um espelho, né, da realidade, a Uhum. pessoa fica que nem um emotion todo zoado, enquanto tá todo mundo vestindo, né, normal, se mostrando o seu rosto, etc. A pessoa que não tem dinheiro tá lá com um avatar esdrúxulo, digamos assim. Então, tudo feito para ganhar dinheiro. E é isso. No seriado mostra o cara comprando a calça, comprando a camiseta, comprando isso, tomando café da manhã, comprando. Nossa, é tudo dinheiro, tudo dinheiro. Apelo comercial, até mesmo aqui no vídeo, dá muito esse apelo comercial, quando mostra roupa e tal, o boné, vê eles passando assim as opções que vão comprar. Exato. Por que que não deixa? Ah, se é um avatar meu, da minha pessoa, por que que então não deixa eu usar minhas roupas e eu fazer tudo isso? Não, aí para você ficar bonito, digamos assim, você vai ter que consumir, pagar, gastar dinheiro. É feito para tem os benefícios que a gente já abordou todos, né, de reunião, ensino, estudo, etc. Mas vai ter esse lado comercial que vai ser extremamente pesado, né? Que é basicamente o objetivo deles. E tem uma Também, outra, um dos objetivos. exatamente, e tem uma outra coisa, Vanderlei, que me assusta bastante, é que eu consegui, pelo menos eu tenho essa percepção, eu nunca utilizei um óculos de realidade virtual, nem nunca nenhum tipo de realidade aumentada também, nunca tive a oportunidade, mas só de assistir o vídeo, por exemplo, a gente assistiu o vídeo ontem, por poucos minutos, a gente só estava assistindo o vídeo. A desconexão, a volta para o mundo normal, dá um certo baque, sabe? Porque eu estou emulando na minha cabeça o que é estar passando pelo aquele processo. E aqui nesse vídeo também eu senti a mesma coisa. Quando eu estava ali no mercado mostrando tudo ali, desligou e voltou ao mundo real, deu um. Isso que eu estou vendo no vídeo. Você imagina alguém que está 10 horas, 12 horas. É, sei lá, cara. Eu fico Então, deprimido de tipo, assistir um negócio desse. então você imagina só a quantidade de pessoas depressivas. Ai, cara, a dificuldade que esses caras têm. Mas esses caras estão pensando em tudo, né? Está sendo muito bem pensado. E já não é de agora, são muitos anos. Eu Mas vou mandar eu.
Eu vou mandar aí no WhatsApp aí um print do que eu falei desse seriado. E aí vocês vão conseguir visualizar mais ou menos a ideia. Tipo, a pessoa não tem dinheiro ou aconteceu algum problema com a conta bancária dela, tipo, cai o avatar, alguma coisa assim. Dando exemplo, a questão monetária, né? A Sim. questão monetária do que a gente está falando aqui, do que ele mostrou ali. E com isso É que você tem um nesse. controle, né? Sim, sim, sim. Terrível, terrível. Quer dizer, você mandou lá no- Mandei aqui no WhatsApp aqui para todo mundo ver aqui um eu print vou. um print do filme do seriado, né? Tá. O pai tá andando Mandei com o aqui. genro, Ah, é, o pai tá andando com o genro, né? O rapaz tá namorando a filha dele, e aí eles estão andando a cavalo, daqui a pouco a conta dele cai de dinheiro e ele vira um, um avatar de esdrúxula, né? eu tô vendo aqui, tu mandou um print, né? É, o cavalo é pago, Sim, tudo é pago, né? sim. E aí, esse print, quem assistiu o seriado, nesse episódio em si, ele tá andando aí, né? O dinheiro cai e aí ele vira um avatar esdrúxulo. E o cara se assusta até. E você conseguiu visualizar? Consegui, eu só queria colocar aqui na tela para o pessoal ver, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu parei Então, para tá. pensar a fundo um pouco sobre essa questão do metaverso e, nossa, é muito assustador. Eu, fiquei tipo assim, cara, será que vai acontecer alguma situação que vai obrigar as pessoas a entrarem nesse mundo? Eu fiquei meio assim, sabe? Igual aí, quando teve aí esse vírus e as pessoas foram obrigadas a usar máscara e tudo mais, né? E, enfim, aí eu fiquei aqui pensando o que que eles vão ter que fazer para meio que, entre aspas, obrigar as pessoas a entrarem nessa realidade, né? E tudo mais. Esse seriado em específico, ele aborda a questão de a pessoa morrer e fazer o upload dela pro online, né? Eles dizem, né, que a pessoa, né, antes de morrer, antes de desligar os equipamentos, né, faz o upload dos seus pais, etc. Ou se a pessoa tá sei lá, tá em alguma situação tá entrando na UTI, tá em caso de morrer, faz o upload antes de morrer, por exemplo. Nossa, E, e aí, no caso, esse senhor aqui que tá aqui lá assustado, ele tá vivo, ele tá no mundo real. Mas ele pegou e se conectou via, tipo, metaverso para falar com o genro que tá morto. E a filha dele tá viva. E aí eles conseguem entendeu? Entrar no. É bem. É o que está escrito aqui, né? No futuro, pessoas poderão fazer o upload, né? Subir a sua consciência Sim. na Luxurious Digital Artificial, né? No seu que é artificial, alguma tecnologia artificial. Quando Natan... é Afterlife da é o nome da verdade, é depois plataforma. da vida. Ah, Tá. tá. Ih, Ah, tá. Afterlife, né? Depois, após a morte, né? Tipo, Afterlife. Sim, sim, sim. Afterlife Ah, é é o verdade. nome. Eu tinha lido eu artificial, não, buguei aqui. Afterlife. Ah, tá. Agora que Afterlife. eu vi. Tipo, depois da vida, digamos assim, né? Tipo, Aham. uma segunda vida, né? E, em geral, nesse caso aí, tá mostrando as pessoas que morreram. E quem é pobre não consegue ficar no hotel. Tem um hotel aí. Se você de determinado nível, você consegue ficar nesse hotel. Sim. Quem não é pobre e faz o upload, fica no subsolo. Tipo, parece um prédio que tem um subsolo e você não pode sair do subsolo. E você só tem, tipo, ai, gente. E só tem, tipo, 4 megabytes por mês. E você tem que ficar imóvel. Se você não, se você meio que fizer muita movimentação física ou tentar fazer uma ligação telefônica para alguém que está na vida ou fora, você consome seus dados e você fica congelado. E Caramba, você que congela loucura. até virar um mês
e você que morreu, né? E Vira um como é que a mês. pessoa. Ah, desculpa. Pode falar. E como é que a pessoa faz para melhorar, né? Para ir para o hotel em vez de ficar ali naquele lugar e de melhorar a internet? Ou é uma Então, condição que fica sempre ali? olha só, isso que é tenso, né? Ele não abordou esse aspecto, mas assim, abordou, né? Mas assim, você não consegue sair. Se você é pobre, você entrou, você vai ficar no subsolo. A não ser que você Nossa, planeje antes morrer ou alguma coisa e faça um plano e pague antes para você estar nesse pacote aqui. E se você for muito rico e tiver a sua conta bancária no Afterlife, tipo, depois de ter morrido, você traz a sua conta bancária. Olha só o conceito, hein? Você é rico e agora você pode levar sua riqueza para depois que você morrer. Aí você pega, morreu, você leva a sua riqueza sua conta bancária dentro desse sistema, e lá dentro, aí sim, você pode comprar sapato, pode experimentar diversas experiências, etc. Mas se você é pobre e você de repente morreu e fez o upload, você fica no subsolo. Cara, é um meu mundo Deus muito do louco, céu. Não, é um conceito louco, mas aqui é para ao mesmo tempo tentar real. atrair as pessoas para essa, tipo, acostumar. Tudo isso é comportamento preditivo, né? Tudo isso é Uhum. para acostumar as pessoas. Olha que legal, uns lados legais. Mas ninguém fala, aí esse seriado é interessante que ele está abordando isso também. Esse rapazinho aqui que perdeu o dinheiro, ele é um cara que estava desenvolvendo, ele foi assassinado porque ele estava desenvolvendo um concorrente dessa plataforma sem custo, free, para todo mundo poder utilizar e poder colocar a roupa que quiser, o avatar que quiser, poder fazer tudo o que quiser numa plataforma free. Aí os donos dessa plataforma que ele fez o upload mataram ele, assassinaram ele e além de na hora de fazer o upload dele, cortaram o pedaço da memória dele, para ele não ver que ele tinha feito o que ele tinha feito. É bem tenso. Nossa. Então é um mundo Senão que cruel, vai né? ter corrupção e maldade lá também, né? Não é Não um mundo importa o ambiente, o perfeito. ser humano, exatamente, o ser humano é defeituoso e onde ele tiver, ele vai levar defeito com ele. Então, aqui Sabe? você, Não, pode falar. Depois eu não, termino. aqui você vê toda a questão monetária, né? E é bem trágico quando você olha para essa questão do aspecto monetário. Então, a gente não sabe que tipo de opressão pode ter nesse sistema ambiente elevado. Porque você acha que, que legal, que liberdade. Chega lá, que opressão eles vão inventar? Nesse ponto, o Vanderlei, eu vejo como a questão monetária o veículo ou a ferramenta pelo qual eles possam obter o que eu penso que é o principal, é o controle, poder, né? Então, Enquanto você estava mostrando o vídeo lá, eu estava justamente verificando a questão, as pessoas vão perder totalmente a privacidade. Porque se você está fazendo tudo num ambiente online, tudo aquilo está sendo registrado. E alguém pode ter acesso a isso a hora que quiser. Qualquer negociação, qualquer tipo de interação, né, qualquer tipo de conversa, tá naquele ambiente, aquilo está gravado. Eles vão falar que não, mas vai estar. com certeza. No próprio seriado acontece isso. Eles, É, eles No seriado, acontece na segunda temporada de eles falarem assim, todo mundo vai perder privacidade. A gente vai fazer uma atualização, todo mundo vai estar travado e ninguém mais vai ter privacidade. E aí, é isso. até porque tem uma coisa aqui que eu não estou me controlando, tenho que falar. E a gente acabou dando uma quantidade de informação muito grande para eles, porque quando a gente fala de redes sociais e comportamento humano, isso já foi, isso eles já têm. E mais recentemente, eles têm quase que 100% da informação do DNA da população humana, né? Até fui redundante agora. Porque o que o Vanderlei falou é o seguinte, ele sempre fala, não, não vai ter nada disso. E aí depois eles já escancaram, Põe. não, tem dados e tal, não sei o quê, sempre é assim. Foi quando Sempre. eu estava vendo uma notícia, não vou tecer nenhum tipo de julgamento, eu só vou falar a informação e vocês captam aí e façam o julgamento de vocês. Tipo, quando saiu a notícia sobre a questão do teste do Covid, né? Aí falou, não, aqui não, a gente não tem o objetivo de fazer controle de estoque de informação de DNA, não, aqui é só para a gente poder testar e tal, não sei o quê. Aí depois veio uma notícia, meses depois, veio assim, a gente descobriu através do nosso banco de dados aqui do DNA das pessoas que testaram,
que uma nova variante pode surgir. Eu falei, calma aí, quer dizer que eles estão salvando essas informações. E, tipo, se fosse levar isso realmente a sério, a pessoa deveria ser avisada, ó, nós estamos aqui fazendo registro, um banco de dados, o seu DNA e tal. Ninguém é avisado, nem nada. Quando vê, já aconteceu. Terrível, Então, cara, terrível. infelizmente, todas as pessoas que fizeram o teste segundo essa reportagem aí estão com... Tudo que você fala é teoria da conspiração, é fake news. Tudo, tudo. E depois se torna realidade. É simples assim. Sempre é fake news, né? E eu só Fake falei news. aqui, eu só falei essa informação porque essa informação foi dada pelos órgãos oficiais, por isso que eu estou soltando aqui nesse ambiente, entendeu? Então, isso é uma informação que não tem. Eu entendi, não tem a ver com o que vocês falou. Eu estou falando aqui porque eu estou num ambiente controlado. Então, assim, a informação que eu passei é uma informação que não tem, pode ser fake news, é uma informação oficial. Mas, enfim, eu concordo com você, Não, exatamente a isso. respeito de tudo. Lá atrás, quando falou que só ia ter uma vacina, não, isso estão falando que ia ter várias e nunca mais vai acabar, é fake news. A fake news acabou em 3 meses. 3 meses depois já anunciaram o que falaram que antes era fake news e teoria de conspiração. Então, assim, em todos os aspectos, em todas as coisas, a gente percebe esse tipo de coisa se repetindo. Uhum, é verdade. Em resumo, a gente não, né? Mas as pessoas vão estar trocando gato por lebre, não? É esse o ditado? Enfim, porque, por exemplo, igual o Vanderlei falou aí da questão de lá dentro vai ter essa questão monetária, né? Se você tem dinheiro, não tem, para comprar e tudo mais. E hoje em dia eu vejo muitas críticas, né? Porque, por exemplo, como eu já disse, eu sou muito mais no Instagram, já não mexo mais em Facebook, coisa assim, então a minha rede mais é o Instagram, que é o que eu mais gosto. Eu vejo muitas críticas na internet, né? Porque, por exemplo, tem milionários aí que postam seu estilo de vida e tudo mais, e porque fazem procedimentos estéticos, e aí o pessoal, aquilo dali meio que viraliza e as mulheres querem imitar e tudo mais. E tá, aí trazendo agora para a questão do metaverso, vai ser a mesma coisa, vai chegar lá dentro e vai ter toda a comparação de novo, claro que talvez em situações diferentes, mas vai ser a mesma coisa, só que com uma dada situação diferente, né? Então, é basicamente isso. É, no final você não vai ser livre, você não vai ter acesso, né? Acesso e liberdade. É tudo uma ilusão, né? Eles vão vender como você vai ter justamente isso, mas é trocando uma ilusão por outra. Pois é. E agora, pessoal, vou entrar propriamente dito aqui no tema do curso de hoje, né? Esses primeiros 40 minutos aí foi só para poder retomar o que é o metaverso e fazer aquela discussão sadia a respeito dos problemas relacionados ao metaverso. Mas o tema de hoje é a respeito do metaverso e sustentabilidade, os impactos físicos, né, que isso possa ter de maneira positiva com relação ao meio ambiente. É um artigo pequeno, também não vou me demorar muito aqui, tá? Quero apenas passar a informação e debater com vocês, aí depois eu vou trazer uma outra parte que é mais aberta, um negócio mais legal para a gente poder discutir, até fazendo uma conexão com o que a gente conversou no encontro de ontem, né? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí. Um dos desafios é como possibilitar melhores experiências ao usuário com menor consumo de recursos no mundo real. A substituição de bens físicos por alternativas digitais e virtuais pode gerar benefícios. Gêmeos digitais no mundo físico, criados a partir da combinação da IoT, Internet das Coisas, visualização e dados no mundo real, ter uma variedade de fontes permitirão novos níveis de otimização. O metaverso oferece recursos que não são limitados pelo mundo físico e que pode ser um fator facilitador das coisas que as empresas já estão tentando dizer. Desde testes, montagem e desmontagem até o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a virtualização pode permitir a criação mais rápida de melhores resultados de experiência de usuário, mas com menor consumo de recursos no mundo real.
como a gente falou lá atrás, eu acho que no primeiro encontro, é, uma das coisas bem legais seria com relação à educação, né? Por exemplo, na minha área aqui de química, montar um laboratório químico virtual, onde nós pudéssemos simular algumas reações químicas, isso colabora de maneira positiva, porque, primeiro, ele diminui os gastos, né? Porque várias matérias-primas que é utilizado por nós químicos são matérias-primas caras, os instrumentos são caros, então eles serão tudo emulados. Então, com isso, o custo e a demanda desses recursos da natureza vão ser bem menores, sem contar com relação à segurança, porque no mundo virtual, caso alguma reação química aconteça de maneira errada, isso não vai trazer nenhum problema físico a você. Então, ele permite ter um contato prático, né, emulado muito melhor muito maior também. E eu falei aqui do exemplo químico, mas poderíamos utilizar isso também para uma educação infantil, né, ensinar as crianças que têm problemas com relação a déficit de atenção, e com isso conseguir passar mais informação, preparar mais rápido. Hoje que um médico leva 10 anos estudando, você poderia reduzir isso se você conseguir com que as informações sejam passadas de maneira mais rápida e a captação dessas informações aconteça de maneira mais rápida e de maneira mais prática. Até mesmo levando em consideração a personalidade de cada pessoa, que tem pessoas que aprendem vendo mais, tem pessoas que aprendem ouvindo mais, tem pessoas que aprendem na prática, né, que são as pessoas sinestésicas. Então, o mundo virtual, ele mais ou menos que vai dar uma nivelada nessa questão, porque ali você vai estar trabalhando todos os sistemas sensoriais da pessoa, né? Pessoal, só uma pequena pausa, eu já vou voltar rapidinho. Só para pegar minha garrafa d'água ali, que a garganta estava seca. Vamos lá. Os produtos digitais e as... Eu não vi, né? Estão ativados, sim. Podemos tomar como exemplo o fluxo... Bom, os produtos digitais e as experiências virtuais no metaverso provavelmente consumirão menos recursos e serão mais eficientes em carbono, à medida que as ofertas do metaverso se tornam cada vez mais atraentes. Os consumidores podem mudar a alocação de seus orçamentos limitados por opções virtuais mais sustentáveis, gerando impactos positivos significativos de sustentabilidade. Podemos, como exemplo, o fluxo de carbono incorporado no comércio global de jeans, por exemplo. Se os consumidores optassem por comprar jeans virtuais para seus avatares em vez de jeans real, né? Para seus corpos físicos. A economia de carbono e água poderia ser substancial. Bom, praticamente tudo que você for fazer, né, não somente calça jeans, roupa jeans, ele há um consumo muito grande de água, né? Tudo que você vai fazer, você precisa de água. De acordo com o Bianzino, esse tipo de substituição reduzir seu comércio de jeans físico em 10% e as emissões de CO2 seriam reduzidas em quantidades equivalentes à emissão anuais de quase 350 mil automóveis e o consumo de água no equivalente ao gasto da média atual per capita de mais de 400 mil consumidores chineses, considerando várias categorias de gastos do consumidor. Os efeitos de substituição podem resultar em eficiência e substância de carbono e recursos. Quando a gente vai, por exemplo, para uma área rural, né, onde tem bastante vegetação e tal, a gente percebe um ar mais puro, né? Então, você
emitindo menos gases tóxicos, né, digamos assim, você teria uma melhora no meio ambiente, né? Mas isso, como é que eu posso dizer, uma diminuição a uma dosagem mais equilibrada com a natureza. Eu digo isso porque as plantas elas também precisam do CO2 para poder fazer seu processo de fotossíntese. Bom, nova maneira de viajar. Viagem de turismo e de negócios, tanto áreas quanto os terrestres, também podem ser substituídas por experiências do metaverso. As viagens aéreas representam 2,5% das emissões globais antes do início da pandemia. Está aí um dado também interessante. Hoje, como as reuniões estão acontecendo no mundo virtual, é muito maior do que outrora, antes da pandemia, com certeza deve ter tido um impacto na quantidade de viagem, né? Porque, tipo, se você pode fazer uma reunião onde você está, não tem necessidade de você pegar um avião e ir para outro país para poder fechar um negócio, por exemplo. Bom, houve uma redução pela metade durante o período em que houve restrições mundial por conta da Covid. Muitos shows estão acontecendo no metaverso. Imagine a quantidade de viagens que teriam provocado se fossem realizados no mundo físico. Analisa. Embora as interações pessoais sempre sejam importantes, e as viagens no metaverso podem substituir muitas viagens livres de restrições. A convergência da inteligência artificial, AR, e a IoT, que tem a internet das coisas, e dados gerados por satélites do metaverso prometem elevar os gêmeos digitais, considerados representações virtuais de produtos e processos do mundo real. Foi o que eu dei o exemplo lá de um laboratório de química, por exemplo. Eles podem ajudar a impulsionar a sustentabilidade em nível planetário, desde cadeias de suprimentos, ativos de fabricação até indivíduos. Quando eu vejo aqui artigos de fabricação, eu também lembro dos nossos encontros a respeito de plástico, né? Então, com as pessoas migrando para o metaverso, as coisas sendo incorporadas no metaverso, a produção de plástico diminuiria. Isso, sem dúvida, seria uma coisa bem positiva, porque a gente já viu o mal que o lixo faz, principalmente o plástico, né? A gente ficou bem impressionado nos nossos encontros a respeito de plástico. A Agência Espacial Europeia, por exemplo, está trabalhando em um gêmeo digital da Terra que ajudará a visualizar e prever os impactos da atividade humana no planeta, simulando diferentes cenários para informar as tomadas de decisões políticas. O projeto começará com o principal subsistemas planetários, como a Antártida, oceano, florestas e clima. Os gêmeos digitais de manufatura e cadeia de suprimentos podem impulsionar a utilização de insumos de materiais, processos, energia. Energia é uma outra coisa também, né? A gente sabe que o crescimento de um determinado país ele vai muito de quanto de energia ele consegue produzir. Sem energia você não faz nada. Então, você diminuindo o consumo de energia, né, e certas coisas migrando para o metaverso, por exemplo, você pode ter um crescimento maior, que agora está sobrando energia, né? Rastreabilidade, aí vem a parte de controle, que a gente até estava discutindo aqui, e logística. A combinação de... A logística já envolve a questão principalmente de transporte, né? Então, você comprando mais materiais digitais, são menos caminhões, menos aviões tendo que fazer esse transporte, menos demanda de combustível. É uma mudança brutal, né? Como todo. A combinação de gêmeos digitais com aplicativos de manufatura ágil, como o design generativo e manufatura aditiva, já está acontecendo em muitos setores e pode gerar reduções significativas no uso do refúgio e energia. Talvez a maior oportunidade de sustentabilidade para gêmeos digitais esteja na cidade, onde ocorre 70% das emissões globais de carbono, e operações prediais, aquecimento, refrigeração, iluminação e similares. Contribui sozinho com 28% das emissões globais. A área de construção global deve dobrar até 2060, o equivalente a adicionar uma cidade inteira de Nova York. Estoque mundial de edifícios todos os meses por 40 anos, analisa Benzin. Então, só para esse pequeno artigo aqui que a gente leu, a gente realmente entende que a partir do momento que aumenta a imersão nesse mundo virtual,
menor vai ser a demanda por matéria-prima no nosso mundo real. E isso, sem dúvida, pode trazer impactos positivos aí com relação à natureza. Alguém gostaria de fazer um comentário? Olha, existe você concordar que, tipo, isso vai acontecer de verdade, realmente, né? Você vai ter menos pessoas circulando, você gera menos lixo. Uhum. Natural. Mas para mim, se o problema realmente fosse meio ambiente e se os poderosos estivessem realmente interessados nisso, poderia ser solucionado, é isso que eu quero dizer. Tipo, você poderia criar outras formas, você poderia criar, como a gente já discutiu nas suas outras palestras lá, nas suas outras aulas de PET, as soluções possíveis que a gente discutiu. Se Sim. tivesse interesse real de criar infraestrutura, melhorar as coisas, etc., mas eu não acho que no fundo, tem a ver apenas com o meio ambiente. O meio ambiente ele está sendo usado como uma arma de guerra, está sendo usado como uma ferramenta para controle, porque ele quer mudar toda a sociedade para entrar num estilo de convivência e de vivência para poder, no fundo, controlar a narrativa, controlar o que as pessoas consomem, controlar o que as pessoas sabem, o que elas têm de conhecimento e o que elas vão começar a aprender e deletar o passado. Então, sei lá, eu tenho as minhas críticas, né? Então, acaba sendo uma desculpa para a coisa, né? Porque realmente, como você bem falou, Wanderlei, nos outras palestras que nós tivemos a respeito de plástico, a gente viu alternativas até para o mesmo para brasileiros, e não só a gente conseguiria diminuir esses impactos aí com a natureza, como a gente poderia também aumentar a nossa produtividade, como o exemplo daquele cara lá que montou uma indústria, né, onde transforma em carvão, e carvão pode ser transformado em energia, né, em energia limpa, né? Então, realmente a gente não precisaria ter um metaverso para poder Solucionar essas questões. solucionar essa questão. Acaba que. Pode falar. Não, e é só ver os bilhões que o Zuckerberg perdeu e no metaverso. Ele perdeu, sei lá, 50 bilhões, ele perdeu os muitos bilhões. E todo mundo que vai investir bilhões e bilhões nisso, investindo bilhões na Europa com comida processada, comida reciclada, comida a partir de célula, de sei lá o quê, comida a partir de um monte de lixo que, né, que está sendo planejado para o futuro, a gente come bastante lixo. Então, assim, todos esses bilhões. Eles poderiam simplesmente ser investidos para resolver esses problemas que eles tantos falam que existem esses problemas. Aí vem um Al Gore lá da vida e fala que não, efeito estufa, CO2, e ele só viaja de jatinho, só viaja de avião, para cima e para baixo viajando. Tipo, quantos carros eu teria que ter para pagar o CO2 que o jatinho dele emitiu? Uhum. Então, quando você vai no X da questão, né? É muito dinheiro que essa galera gasta que poderia ser utilizado em coisas boas e não, a gente não vai gastar nessas coisas, não, o problema não é esse, a gente quer mudar tudo, fazer uma reengenharia social total, vamos mudar o ser humano. Eles só apelam para essas questões que são questões verdadeiras para poder implementar o que eles querem, e para fins escusos, né? Essa que é a grande questão. Pega, por Exato. exemplo, eles conseguiram tanto transmutar essa ideia, porque uma coisa é fato, que isso quase que a grande maioria das pessoas concordam que não há nada tão bonito como a natureza, não há nada tão bonito como você chegar numa praia, num lugar onde você vê tudo limpinho, a natureza escorrendo de maneira natural. Aí, então, pega-se uma questão séria, uma questão importante, e aí eles pegam como justificativa para implementar o que eles querem. Só que isso aqui não é uma solução real para resolver esse problema aqui, porque não se há nenhum interesse real em resolver esse problema. Essa que é a grande questão. Eu também penso assim, né? É bem, Terrível. bem óbvio, né? Essa questão. Então, envolve muita questão de poder, de financeiro, está tudo envolvido, corrupção, como a gente viu, uma escala bem mais abaixo, a gente viu também essa questão de corrupção.
E, e você vê a questão da hipocrisia, como você mesmo falou, que é as pessoas, os grandes empresários estão pegando jatinho para lá e para cá, ninguém está preocupado com quanto tá emitindo. Pega-se toda uma narrativa de uma gama de cientistas para poder justificar aquilo que eles querem implementar, como escondem que existem outros cientistas tão capacitados e tão sérios quanto esses outros, dizendo coisas ao contrário, que no mínimo deveria ser discutido, né? Eu até vi essa questão do CO2 é interessante, né? Primeiro que a gente não pode reduzir tudo ao CO2, que quando a gente fala de carbono, nós temos variações do carbono, né? E nós não temos apenas o carbono. Aí que E ele é tá. benéfico, ele é benéfico. Então, isso que eu ia Na falar. na maior parte ele é benéfico. Então, isso que eu ia falar. Teve um engenheiro, né, que ele fez um estudo, ele até mostrou isso numa palestra dele, onde ele colocou as plantas em uma taxa de CO2 maior e as plantas elas desenvolveram de uma maneira muito mais rápida, mostrando como o CO2 pode ser benéfico, né? E outra coisa, fala muito na questão das florestas que precisam ser conservadas, mas o principal está ali nos mares, porque nos mares, como a gente aprendeu aqui nos outros encontros, onde há a maior produção de oxigênio pelos plântanos. E o que a gente mais Exato, né? vê é derramamento de óleo, porque, tipo, cara, derramamento de óleo, que tem um impacto muito negativo, né? Não é você que causa isso aí. São as grandes corporações. A gente não vê praticamente punição nenhuma com relação a isso. Terrível. Ah, Exato. é, Ninguém. só posso, desculpa. Pode falar, Mari. Tá, olhando assim pelo esse lado, nesses dois últimos anos, né, em que o advento aí dessa pandemia e tudo mais, as pessoas, né, muitas, tem milhares de pessoas que trabalham hoje em casa, como é o caso, né, do nosso colega Vanderlei. E eu acho que isso aí, de uma certa forma, já causou um benefício para a natureza com relação à poluição, porque o deslocamento do trabalho, você vai de carro, se você vai, se bem que tem trens, tem uma opção de coisa, mas para quem tem um carro que tem que sair, cruzar a cidade, já diminui a poluição. Tem um outro detalhe, dentro do metaverso, eu acho que é uma faca assim de dois lados, entendeu? Que vai cortar dos dois lados. Primeiro que as pessoas, né, eu penso assim, dentro desse conceito de vida dentro do metaverso, as pessoas vão consumir menos, porque elas vão deixar de sair de casa. Mas é um consumo fictício, porque, como a Júlia falou, hoje no Instagram você entra, você vê coisas ali, sabe, que instigam a pessoa a consumir, entendeu? E eu penso que dentro desse mundo metaverso vai ter um fascínio muito grande, porque a produção, aquilo vai envolver de tal maneira que a pessoa vai consumir ela vai comprar, mas não vai consumir, entendeu? Então eu acho que é um caso assim, bem interessante, porque hoje eu vejo nas redes sociais, assim, é claro que as pessoas postam aquilo ali, nunca é a vida real, mas é um incentivo muito grande para a pessoa gastar, sabe? Até recentemente eu disse, nossa, não falta dinheiro para, não tem, não falta, se você tem dinheiro, não falta com o que gastar, entendeu? Agora, na questão se estão preocupados com o meio ambiente, eu acredito que não, é tudo isso aí que você falou. Realmente não há preocupação, que se houvesse grandes quantidades poderosas aí poderiam ter feito já alguma coisa. Nossa, perfeito. Eu acho que eu É isso aí. poderia, eu acho que eu poderia resumir o que vocês dois falaram, que é assim, o metaverso pode contribuir com relação ao meio ambiente? Pode. Mas é necessário? Não. Outra pergunta. O preço que se vai se pagar pela implementação desse novo sistema, ele é maior do que os benefícios que ele possa trazer? Isso é outra pergunta também. Porque, tipo,
pelas nossas conversas aqui, nossa, cara, vocês são 10 que a gente teve aqui em alto nível, a gente já viu problemas com relação à depressão, que são problemas psicológicos, vimos problemas com relação à segurança dos dados, vimos problemas com relação ao controle do que você está fazendo, então a perda da nossa individualidade, da nossa privacidade, dentre etc, 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 que a gente já discutiu aqui. Então, se a gente colocar tudo isso na balança versus sustentabilidade e alguns outros benefícios que a gente já citou aqui, e aí, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, isso aí tudo que a gente está discutindo aqui. Então, a gente vê que, a meu ver, existe um objetivo maior por trás assim, disso tudo. Se essa engenharia social pular a nossa geração, se ela pular a sua geração e a minha, na outra geração ela entra em 5 minutos. Sabe o que você Porque se. falou? Pode concluir, Não, professor. a gente nasceu, cresceu na década de 80, 90, então a gente ainda tem um pouco daquela raiz, né, ali do século passado, digamos assim. Mas quem tá nascendo nessa geração não vai ter nenhum tipo de avaliação a ser feita. Não vai ter um tipo de comparação, não vai ter nenhuma comparação. A gente ainda consegue comparar alguma coisa, mas a nova geração não vai ter nível de comparação. E como os pais de hoje eles estão perdendo a massa cefálica, não estão conseguindo passar isso para os filhos. Então, a gente meio que perdeu as próximas gerações. Vanderlei, você sabe que você falou isso no encontro passado, agora você falou até com mais riqueza de detalhes, que até vou fazer um comentário também bem interessante. E por coincidência eu também estava pensando nisso esses dias, hoje, na verdade. Primeiro é o seguinte, é que você falou que, como é que são dois pontos assim na minha cabeça, fugiu o primeiro tópico. Qual é a primeira Sobre a parte que você... geração, os pais e a geração. É que veio muita informação na minha cabeça. Essa parte eu não esqueci, a primeira parte. Ficou hoje o dia todo isso na minha cabeça. Que você falou. Pode falar, Você, Juliana. ele falou aqui da geração dos anos Isso, 80 e 90. 80 e 90. isso. Ficou, cara, isso ficou na minha cabeça. Que o tempo todo assim, falei, cara, a gente só tem esses questionamentos aqui porque nós estamos de uma outra época. Os jovens de hoje não vai ter esse questionamento porque ele não tem isso como referência. E ficou o dia todo na minha cabeça. Hoje eu estava trabalhando, separando material para vocês, e o dia todo essa frase ficou na minha cabeça. E o segundo ponto que você falou, que é com relação à questão familiar, me veio na cabeça também, que é assim, eu tive um salto de amadurecimento em vários pontos da minha vida, a partir ali mais ou menos de 2019. Só que isso eu aprendi com a experiência de outras pessoas. Mas esses conceitos eu aprendi de maneira tardia. Eu poderia ter aprendido, que deveria ter sido certo, com relação aos meus pais, aos meus familiares. Então, hoje, nossa, cara, como uma falta de referência pesa na vida de um ser humano. Porque, tipo, cara, se o cara não tiver, querer pelo menos buscar isso, né? Ele não vai aprender, ele não vai se desenvolver, ele não vai saber como lidar com as dificuldades da vida. Então, antigamente, o que acontecia? Você tinha a nossa referência, eram os nossos pais, né? Tipo, quando o filho era homem, a referência era o pai ali, que era a figura masculina. Então, você aprendia a ser homem com o pai, né? Claro, a mãe ali, super importante também, como auxiliadora, um ator importantíssimo. Então, nós tínhamos aquela referência. E nossos pais passavam para a gente a experiência que eles passaram no passado. E hoje a gente vê uma volatilidade disso tudo se tornando relativo, onde os filhos já não respeitam, não admiram, ou acham que não tem que aprender nada com os pais, que os pais são inadequados e tal. Então, a gente parece que a gente está desaprendendo, a gente está evoluindo, né, nesse processo. Porque, tipo, coisas que já foram aprendidas por nossos antepassados, né, estão se perdendo, justamente por perder esse contato, essa referência, né? Ou outros, Exato.
A juventude Outros, está sendo incentivada. A juventude, desculpa. não pode falar. A juventude está sendo incentivada a olhar para frente e não olhar para trás. Então, assim, na nossa época, eu, pelo menos, né, eu queria conversar com as pessoas mais velhas, eu queria que elas me contassem como foi Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na evolução, etc. Como que a gente tinha esse elo com o passado e buscava esse aprendizado nas pessoas mais velhas, né? Pelo menos eu sempre perguntava quando eu tinha oportunidade, né? De qualquer coisa que eu pudesse perguntar para uma pessoa mais velha que viveu, tipo, 50 anos atrás, cara, como era diferente o mundo 50 anos atrás. Então, tudo que eu podia perguntar, eu perguntava. E essa juventude não tem nenhuma vontade de, como você falou, olhar para os pais, perguntar para os pais são antiquados, os pais são careta, o mundo que está sendo apresentado para mim aqui na minha frente, balançando, é muito legal, muito atrativo. Eu ficar olhando para frente, que nem um bobo. E aí quer atrás dessas novas, desse incentivo químico no cérebro, né? Essa adrenalina, esse vício, porque essas coisas são viciantes. Então, qualquer coisa que estimula, vicia, então ele não quer olhar para trás. Passa, meu pai é monótono, meu pai fica sentado ali falando. Não, eu quero coisa mais, né, moderna. Então, essa geração que a gente está vivendo é completa desconexão com o passado. Exatamente. Eu, eu particularmente gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas para poder escutar, para poder aprender. E eu gosto muito de ler livros antigos. Caras, eu me amarro em tentar entender o contexto daquela época que estava acontecendo. Eu até me assusto com com o atual. É um livro, por exemplo, de 1800 e pouco, é, é até interessante que eu estava lendo um livro que ele foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial, né? O livro era de 31, 32, e a Segunda Guerra foi em 45. Terminou em 45, começou ali no final da década de 30. Então, ali não vinha escrito Primeira Guerra Mundial, né? Veio escrito a Guerra Mundial. Então, essas coisas é bem... Cara, eu fico fascinado. E com relação a essa Interessante. questão de aprendizado, eu vou dar um exemplo que eu poderia citar outros aqui. Eu tenho um amigo que, que é o Nildo, que ele, já falei, já mostrei ele aí no canal, muita gente conhece, vou na casa dele e tal. E ele é uma pessoa que é semi-analfabeto. E eu falo assim porque ele mesmo já se intitulou semi-analfabeto. E não vai nenhum desmérito aqui, pelo contrário. E eu, quando estou conversando com ele, eu fico, cara, abismado com a inteligência dele. Eu falo assim, caraca, cara, eu estudo, me esforço. E, tipo assim, ele chegou a essa mesma conclusão com outras palavras, mas ele está dizendo a mesma coisa que eu estou falando e aprendeu sozinho, ninguém nunca ensinou ele. Eu falei, cara, que percepção esse cara tem, muito mais evoluído. Porque, tipo assim, uma coisa é você pegar, estudar, ler ali e aprender. A outra coisa é você ter a percepção sozinho. Isso é que é inteligência. Nossa, eu acho ele muito inteligente. Então, essa falta de sensibilidade que os jovens estão perdendo com relação aos antigos. Então, é mais um desafio com relação à questão do metaverso, que pode cada vez mais se tornar volátil, sem estrutura. Isso, para mim, é como você falou, Vanderlei. Talvez eu não tenha a capacidade de tentar conseguir entender bem isso, porque eu sou de uma outra era. Os novos não vai ter nenhum desses problemas. Mas é difícil, tipo, que nem você mostrou aí hoje, tipo, o cara tá conversando com a consciência de quem morreu e tal, cara, perde totalmente os valores, as referências, as bases, joga tudo isso no lixo, tudo. Isso é muito, Exato. Joga isso é tudo no muito lixo. louco, cara. Joga. O cara não vai ter referência nenhuma. Ele vai entrar que nem um bobo aqui achando. E é, vai ser assim tão é, primário, tão tranquilo para quem tiver no controle controlar esse bando de rebanho tranquilo, dócil, amável. Porque qualquer coisa que você pintar na frente, balançar na frente, a pessoa sai correndo atrás. Então meu, mamão, né? Mamão papaya de boa, bem levinho, bem tranquilo. Vai ser bem tranquilo manipular a nova geração. E eu quero trazer aqui, como eu falei no início, né, esse encontro aqui foi dividido em três partes, né? A primeira parte era uma retomada do que era metaverso, já foi. O
o principal tema de hoje, que é metaverso e sustentabilidade, que eu li o artigo e a gente discutiu sobre, e eu falei que ia trazer uma coisa também, claro, dentro da área do metaverso, mas que a gente conversou ontem. Eu até separei que, cara, eu vou trazer para a gente poder mostrar como essa questão do conceito do metaverso já era retratado em filmes. E a gente falou aqui no filme Matrix, né? E aí eu separei, tipo assim, algumas cenas bem interessantes para a gente poder assistir junto aqui e discutir. Lembrando que nem todo mundo aqui, eu acho que assistiu Matrix, né? E esse filme é de 1999. E isso, cara, como já naquela época, né? Já já consegue retratar várias coisas que a gente conversou hoje aqui em Metaverso 2022. E eu até julgo que esse filme aqui ainda está muito mais avançado, mesmo estando em 2022. Isso aqui ainda está acima, porque isso aqui ainda não veio. Eu não estou querendo dizer com isso que Conceito, né? o O conceito, conceito. exatamente, exatamente. Tu resumiu bem. Eu não estou querendo dizer com isso que vai acontecer exatamente como está aqui no filme, mas o conceito, como bem falou o Vanderlei, está aí escancarado. E tem tudo a ver com o nosso tema que a gente está discutindo aqui, que é a respeito do metaverso. Bom, isso aqui é a cena onde o Neo, que é o personagem principal, tá? Ele está sendo desconectado da Matrix. Matrix é um mundo virtual, comparado aí com o metaverso. E aí, quando ele é desconectado, a gente vai ver a cena aqui, acontece aquela questão que a gente estava conversando ontem, da inteligência artificial, de a pessoa estar 100% imerso dentro da Matrix, não precisa mais ir no banheiro, não precisa mais se alimentar, e a gente acaba sendo fonte de energia, né? Então, a gente conversou a respeito disso, porque uma lebre que foi levantada com relação ao metaverso é a questão, pô, mas o cara ainda precisa se alimentar, o cara precisa levantar para ir no banheiro, esse tipo de coisa. Ele não pode ficar 100% imerso. E aqui é um exemplo, claro, exemplo fictício aqui de um filme, mas onde ele está 100% conectado à Matrix, que aqui a gente está fazendo um paralelo chamado metaverso. Vocês que estão ouvindo o som aí, então continua, mas eu só quis mostrar essa questão aí de um exemplo de estar totalmente conectado ao mundo virtual, né? Deixa eu ver uma outra, eu separei umas outras cenas aqui. Só tenho algo a dizer. Cruz Ah, credo. deixa eu ver. Aqui vem uma explicação do que é Matrix, essa cena também é bem interessante também. Aí vocês vão traçando um paralelo aí de tudo que a gente aprendeu e ouviu nesses encontros aí. Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, Só uma curiosidade aqui, eu não vou treinamentos deixar de simulados. falar. Olha a posição da mão lá do Morfeu lá, ó. Vamos lá. Qualquer coisa de que necessite. Quem não entendeu, numa outra oportunidade, não deixa eu mostrar uma outra cena aqui. Isso aqui é a tal cena da questão da mulher de vermelho, né, que a gente citou ontem, lembra? Não. Bom, ele vai entrar na parte do filme aí. Mas só para vocês verem que, como é que eu posso dizer? A gente já se sente assim, né? Vendo muita gente totalmente iludida e tal. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Ah, Distrações, né? é exatamente o texto dele, né? A gente vê isso na vida real. Então, é a, eu não sei, é o próprio sistema que fez esse filme zoando com a nossa cara, né? Entregando os segredos, né? Tipo, brincando com a nossa cara, né? Jogando na nossa cara tudo que acontece na vida real. E é exatamente isso. Vocês são todos uns bobos, tipo, vocês ficam aí, né, olhando questionando as coisas, né? Tipo, mas você que está acordado, você é minoria. Tipo, a maior parte vai proteger a gente, vai gostar da gente e vai em frente. Você está aí perdendo seu tempo.
Ai, mas eu ainda olho por outro lado também positivo, né? Eu sei que pode ter sido eles mesmos, né, que fizeram isso para mostrar mesmo, mas eu também acredito muito que o criador tem influência nisso, né? Ele jamais ia deixar a gente desamparado, vamos assim dizer, É, né? quando você olha do ponto de vista bíblico legal, Satanás é obrigado a fazer isso daí, exatamente o que ele fez aí, mostrar o filme. Deus tem a Bíblia para se revelar. E o outro lado, o inimigo, tem essas fontes, livros, sistema, vídeos e até planejamentos secretos que às vezes vazam. Tipo, ambos têm que revelar o plano. São obrigados legalmente a revelar o plano. E cada um faz do seu jeito. Um faz do jeito, né, santificado, digamos assim, e o outro faz do jeito que é o tradicional dele. Hollywood, tudo isso daí é o playbook, é o playground desse povo, né? Então ele é obrigado a mostrar algumas coisas. A questão é como que você vai ler nas entrelinhas, né? Muitas pessoas, não, isso é só entretenimento. Tudo isso é só entretenimento. E aí você vê muitas coisas acontecendo na vida real. Mas não era só entretenimento? É, mas está acontecendo na vida real agora. Era só entretenimento antes. Pois Sim. é. É uma É, coisa muito de louco, né? Tudo isso e igual ali da mulher de vermelho. Até eu ia falar uma coisa agora que até me distraiu. Fui pensar na mulher de vermelho, me distraí, tá vendo? Acho que, em resumo, as pessoas estão desligadas, né? Não sei se nem se é para entrar nesse tema aqui nessa É, eu aula, fico né? também, eu fico Porque na dúvida. eu fico também, que eu Pô, fico assim, cara, entra, não entra, vai, não vai, enfim. Enfim, né? A gente vê que são pouquíssimas pessoas que realmente estão ligadas, né? Mas é, é pouco, mas em comparação a anos atrás, tipo, 2018, eu acho que cresceu muito. Muitas pessoas se despertaram para como o mundo está, né? Enfim, a maior parte das pessoas que estão despertando são da nossa geração, né? sim. Porque assim, quem é da Eu nossa mesma me geração? sinto um peixe fora d'água, né? Porque da minha idade eu não tenho ninguém para para falar sobre esses O que assuntos. você está E enxergando, né? exatamente. E por isso que as minhas amizades, entre aspas, é mais todo mundo, entre aspas, não, todo mundo é gente mais velha, até o pessoal que eu gosto, que eu curto dança e tudo mais, todo mundo ali já é de 40 e poucos anos e tudo mais, né? Então, é outra cabeça. então, Siri, pode falar. Não, então, é porque a Renata fez um comentário aí que. Não, a Renata, não, desculpa, a Júlia. E que é mais esse padrão de idade, assim. O meu filho está com 15 anos e eu vejo que ele, de perto de mim, é um dos que está mais desperto, apesar de ter só 14 anos. Um orgulho. Um Mas orgulho não É. tem mesmo. idade, não. E E ele, e ele finge. tem uma coisa que também o É, Thiago sempre fala, é dos escolhidos, né? é, Enfim. isso. E, e às vezes ele é obrigado a fazer isso que você falou, e ele é obrigado a se meter, a se submeter em certas situações para fingir que também está dentro desse padrão, porque senão ele fica, imagina dentro da sala de aula, ele falando Sim. determinadas situações onde nem o professor dele Ah, é aceita a loucura. opinião dele. Então, às Eu vezes, ele sei tem bem o que que é isso. permanecer em silêncio. Sim. Não. Para mim foi. Agora para mim é tranquilo, né? Acho que por passar tanto, a gente acaba se E é adaptando, vai adulto, amadurecendo e é e tudo adulto. mais, mas para mim também é bem difícil. E ainda hoje há situações em que eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque a maioria tem pensamento totalmente diferente, ou você, nossa, que Verdade. doideira é essa?
Uhum. Você é fora do padrão e tudo Fora. mais, todas essas coisas, mas eu fico feliz por ser fora do padrão. Agora que você entende melhor também, está Com adulto, certeza, tem né? mais Mas com um maturidade. adolescente é complicado. Então, Sim, Roseli, você tem que ficar muito orgulhosa. Eu Quando eu ia falar falo isso. aqui, quando eu falo aqui, eu tô falando, eu tô generalizando, porque a maior parte das pessoas do mundo, do Brasil, de todos os países, a maior parte vai bovinamente. Algumas pessoas acordam. Sim, E como você falou, seu filho tem 15, 14 anos, é dessa geração. E, tipo assim, não era pra ele estar acordado. sim, Então, assim, tem pessoas que né? acordam, sim. E eu acho que isso é até um propósito, né, dos céus, digamos assim, né, para determinadas pessoas acordem. Não é que todo mundo vai ser enganado, não. Não é 100% das Mas, pessoas que serão enganadas. mas É a às maior vezes parte. com essa política mesmo que aconteceu assim dessa forma que está acontecendo ainda, ela a gente observa que muita gente desperta prefere ficar em silêncio porque tem medo de estar assumindo um lugar sim. onde Eu tô ele, entendendo o que ele que você tá falando. Onde você vai ser né? reprimido, você vai ser reprimido, você vai ser perseguido, você vai ser Isso. achocado, Então, você vai ser... mas é. E aí a gente começa assim, como a gente está mais desperta, a gente observa que é uma minoria mesmo, mas que tem e outros ali que se identifica muito com a gente, só está em silêncio porque não pode falar, né? Assim, como que você fala para uma multidão que ninguém sabe o que você está falando, né? É melhor o silêncio às vezes, né? Por isso um grupo bom, né? Igual esse aqui, a gente poder se abrir e falar, né? Eu mesmo me sinto muito, às vezes, muito no Entendida. silêncio, porque é, né? Eu até falo com o Tiago, até a respeito, engloba tudo, assim, espiritualidade, essa área, acho que é geral mesmo. A gente se sente Ainda acolhido, né, mais que hoje em dia tem muito Sim, essa cultura do cancelamento, né? As pessoas falam tanto de liberdade de expressão, mas elas mesmas não vivem isso. Não não, vivem. E se você não. pensa diferente, você é o bicho de quatro cabeças. Você é errada. Não existe isso de que. Eu sou muito neutra nessa questão de opinião, porque eu acho que nós devemos respeitar a todos, mas a partir do momento que a pessoa passa do ponto em que ela quer me obrigar a pensar, não tem como. Você tem que acaba que tem que se impor. Mas uma coisa que eu levo para mim no meu dia a dia é igual, por exemplo, tem uma imagem, muito tempo que eu não vejo essa imagem, né? Mas eu lembro que é tipo assim, tem um número 6 para a posição que eu tô aparece o número 6, mas para a posição que a pessoa está em frente a mim, aparece o número 9, né? Então, eu me pauto muito nessa questão, porque tudo são opiniões diferentes, cabe o respeito. Mas com essas pessoas que desrespeitam, a gente se distancia. Quando eu falei que, por exemplo, eu tenho orgulho de não ser padrão, porque aos poucos a gente vai atraindo pessoas que pensam Sim, como a gente. Claro que é sim, uma verdade. minoria. É uma Aham, minoria. Você vê o grupo aqui das pessoas que estão aqui presentes, não é todo mundo. Então, essa é uma das questões que eu agradeço muito ao universo, porque a gente vai atraindo pessoas na mesma frequência, e é sim, assim, então, só gratidão, a gente não precisa do mundo inteiro, né? verdade. A Patrícia falou que na minha família sou a louca, mais louca feliz. Legal o comentário dela. Eu também. Então, quando eu planejei assim bem essa palestra de hoje, né? E aí era proposital, eu até trouxe o filme aqui e tal, porque eu justamente queria essa discussão. Porque aqui, na qualidade de palestrante, meu objetivo aqui não é nem tecer julgamentos, mas apenas dar a informação e jogar para debate. Então, vocês podem debater, expressar a opinião de vocês à vontade, né? Eu tenho uma certa cartilha a ser seguida. Então,
Isso é muito salutar, enriquece muito o conhecimento. E tudo que vocês falaram tem a ver com o tema com relação ao metaverso, porque isso traz discussões e mudanças brutais em praticamente não, todos os setores, né? E isso é uma coisa que não é uma coisa fictícia, é uma coisa que já está acontecendo, envolve todos nós. Isso é uma condição séria, né? A gente fica pensando, como é que a gente vai faz isso? Pode vir a perguntar, se eu não quero, como é que eu posso viver a minha vida mais ou menos normal fora desses sistemas? Envolve muita coisa. É Foi por- isso que eu ia perguntar. Como é que a gente vai fazer para viver isso aí? é, Vamos se enfiar no meio do mato, criar galinha? Eu prefiro. Eu é, prefiro, Mas mas, por exemplo, eu tô totalmente inserido nesse mercado. A hora que falar, a nossa empresa vai funcionar, segue aqui o equipamento, usa, eu não vou ter muita opção enquanto eu estiver dentro desse meio comercial, de certa maneira, entendeu? Se eu conseguir amanhã plantar ou criar galinha, que seja, aí eu consigo sair, mas eu fico tentando, pedindo a Deus ajuda, eu poder sair, mudar, etc., mas ter mais saúde mental, de certa maneira, né? Porque você fica aqui no estresse, hoje foi um dia louco. e- E Eu fico. Por que que me vem essa pergunta? Porque, por exemplo, vamos dizer que boa parte da população entre nesse mundo, igual foi aí no filme que o Thiago passou, né? Que entre nessa situação. Não acredito que o mundo aqui vai acabar igual ali mostra, né? Se bem que pode, né? Eles podem, sei lá, tá com uma bomba, alguma coisa assim. Mas vamos dizer que uma parte aí, uma porcentagem não entre. Como é que a gente vai fazer para gerar dinheiro, ter comida? E aí as outras pessoas que não vão entrar nesse mundo, provavelmente também não nem sempre vão ter dinheiro, coisa assim. Isso que a minha mente já fica já pensando, né, maquinando. Como é que a gente vai criar? Aí o certo seria ser tipo dono de fazendas, né, coisas assim, para você prover o seu alimento, né? Mas é uma coisa assim muito de louco, né? então, Júlio, se a gente se apegar à questão ali, até do Vanderlei falou, se a gente pegar, por exemplo, essa cena do filme e fixar apenas no conceito, né? E não no que está sendo mostrado ali, provavelmente dito, tipo, de virar uma bateria, dito de maneira formal, né? Mas pegar o conceito, por exemplo, ele mostra ali que as pessoas serão mais dependentes da inteligência artificial, e é o que já está acontecendo. Por exemplo, quando eu tinha uma dúvida, é, cara, se fazia um esforço muito grande, ou até mesmo você sozinho tentava mentalizar para ter essa dúvida. Hoje você chega ali no Google e já joga aquela dúvida. Isso é a inteligência artificial que está te ajudando. Você pega Sim, ali, e antigamente as pessoas, por exemplo, quando iam, eu tenho que. Estou aqui no Rio de Janeiro, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, vou lá para o Paraná. Então, hoje, a primeira coisa que a pessoa faz é ligar o GPS, que é inteligência artificial. Nossos pais não tinham GPS. Pegava uma revista, comprava aquele mapa que vendia na banca de jornal e, através do mapa, ia se guiando. Quer dizer, você tinha muito mais força mental que você tinha que fazer sim, para executar uma determinada função. Então, o que o filme quis dizer, eu peguei apenas um dos conceitos que trouxe ali em pouquíssimas cenas que eu trouxe aqui para vocês. É a dependência da inteligência artificial. Então, assim, respondendo à tua pergunta, é tornar-se cada vez mais independente dessas coisas que são fornecidas para a gente. Eu acho que esse aí é o caminho. entendi. perfeito. E isso que você falou da gente se tornar dependente da inteligência artificial é muito verdade. Eu estou pensando nisso, deve ter mais ou menos uma semana ou um pouquinho mais, né? Foi desde aquele processo que você sabe qual que eu tô já notando isso de tipo assim, cara, se eu chego e pergunto qualquer coisa da tabuada para minha mãe, ela vai saber responder. Hoje em dia, e eu também, por exemplo, na escola era pequena, era ensinada isso, mas hoje em dia eu me parei me fazendo uma pergunta: quanto que é tanto vezes tanto? E, tipo assim, é uma coisa que era para vir normal na cabeça e você vai lá no vício e vai para a calculadora no celular. Ou igual antigamente, você não lembrava uma palavra, você tinha que ir no dicionário. Hoje em dia você vai lá dá um Google, né? Tem até
um botãozinho só no celular para você perguntar como se fala isso, qual o significado disso e tudo mais. Então, realmente a dependência está muito grande. Traz sim facilidades, né, de rapidez e tudo mais, mas por outro lado causa uma dependência muito grande. E hoje em dia as pessoas praticamente não vivem sem internet, né? O mundo está girando tá dependendo, né, disso, né? As pessoas do mundo estão dependendo da internet para trabalho, enfim, para viver, seja o que for. As pessoas estão dependentes da internet. Então, lá na faculdade, Valceli, você está com uma levantada, você quer falar? Maria, você quer falar alguma coisa que eu também vi ali? Então, Júlia, meu ponto de vista é escolhas de profissão. O sistema te induz a fazer você ter profissões, só profissões modernas. Ninguém quer que você aprenda a carpintaria, eletricidade, ninguém incentiva profissões físicas, reais. Uhum. Ninguém sabe fazer fundição, pegar metal e fazer fundição e criar alguma coisa, né? Vidro. Então, assim, se você for para alguma profissão desse tipo, que você sabe que nunca vai precisar faltar, então eu acho que essa é a questão de mirar. Quando a gente fala de alimentação, eu tenho medo do futuro. O futuro é muito negro quando a gente fala de uma alimentação. Tudo que está sendo Uhum. investido de dinheiro, eles estão matando a indústria atual de alimentação para as pessoas passarem fome. Na hora que eles estiverem com fome, eles vão propor uma solução para a fome. Aqui, ó, a gente tem aqui ó, um monte de comida processada, um monte de comida de coisas impuras, coisas sujas, coisas recicladas. Nossa. Então, assim, eles estão. Essa fome que vai vir, que vai ser imensa, essa fome é artificial. Eles estão destruindo a agricultura, estão destruindo a indústria de animais, colocando a agenda vegana, né? Estão destruindo a proteína animal tradicional. Eles vão acabar com a alimentação normal para propor um novo tipo de alimentação. Então, vai ser muito terrível. Então, assim, profissões. Eu não nem iria na área de alimentação, a não ser que seja para subsistência. Quando você olha lá para frente, para o futuro. Olha lá para frente para o futuro, eu nem miraria na alimentação, o setor de alimentação. Eu miraria em setores outros alternativos. As pessoas talvez ainda precisam usar roupa, as pessoas ainda precisam de coisas de meio, logística, com certeza, claro, né? Mas questões de meio, você vai ter que olhar para essas profissões, se você realmente não quiser ficar dentro da Matrix lá, plugada 24 horas. E ser necessário, para muita gente vai ser necessário ficar plugado. Imagina eu na minha profissão, eu não vou conseguir não ficar plugado. Mas se a Sim. gente mudar, escolher profissões que não sejam profissões meio, não fins, aí eu acho que seria mais interessante. São Poder... coisas que a gente precisa pensar, né? Vai precisar colocar a cabeça aí para pensar em forma. Porque, assim, o universo é abundante, né? Ainda bem. E então é uma questão da gente ir pensando em formas mesmo. E é o que você falou. O que eu acho? Eu acho que vai chegar em um momento em que as pessoas não vão conseguir mais fazer escolhas. Elas não vão conseguir mais sair da cidade ou não vai conseguir mais sair do campo. Ela não vai conseguir mudar de profissão, ela não vai conseguir. Eu acho que vai chegar um momento que as escolhas das pessoas estarão super limitadas, que é controle. Controle controla tudo. Então, até controla suas decisões, sua capacidade de mudança. Então, Mas eu é o que acho que acontece hoje, Vanderlei, hoje, você veja, com o advento aí da pandemia, nesses 2 últimos anos, nós fomos obrigados a fazer uma consulta médica por, por, por vídeo, como é que fala? Uma consulta conferência é, online. online, consulta online, era esse o termo que eu queria usar. Enquanto eu estava trabalhando, muitas audiências foram feitas pelo Zoom. Hoje você quer comprar alguma coisa, é muito mais fácil. Você tem o telefone na mão, você pode comprar, mesmo que você vá se refugiar. Eu vou morar num sítio, numa chácara, numa fazenda, no meio do mato, mas você vai ainda nós vamos estar dependentes desse sistema.
De repente você está morando lá num sítio distante daí da cidade e tal, e você precisa de uma consulta médica, então vai ser uma consulta online. Hoje o Gente, médico pede todos os exames também online para você, você vai no laboratório e manda o exame para o médico nem toca em você. Então tem muita coisa que não vai dar, não tem como fugir. Mas eu acho que a gente também pode se reinventar diante disso. Não, eu não vou ser 100%, não vou entrar 100% no metaverso, mas eu vou ter que, em alguma coisa, em algum momento eu vou ter como é que fala? Que participar disso de uma forma assim, não, como é que fala? Não com todo aquele fascínio, sabe? É você olhar sem querer ver, não se deixar fascinar pela coisa. eu, E a preocupação que você tem no futuro com relação ao alimento, de comer coisas podres, eu também tenho essa preocupação. Mas vai depender também muito dessa geração que está vindo aí, sabe? Desses que virão depois de nós. eu, pela minha base de Hum, criação, eu não acredito que tudo isso vai durar eternamente. E eu não acho que esse mundo vai durar para sempre. Eu, Exato. eu acho que ele em um momento vai acabar. Então, eu não acredito que esses desafios serão por muitos e muitos e muitos anos. hum, Pode ser que seja, pode ser que demore, mas aí a opressão também vai demorar para chegar. Mas é, eu acho que quando essas coisas acontecerem de verdade, eu acho que elas acontecerão por um período de tempo e não vai ser tão longo assim. Eu acho que as coisas estão fadadas a um determinado fim quando eu olho para o Apocalipse. Mas, a gente falando de tecnologia, metaverso é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta e ela é um plus de tudo que a gente já está caminhando antes de chegar ao metaverso. O metaverso é um plus do controle, mas a gente já está caminhando para o É controle. uma Hoje a gente já evolução. é controlado. É uma evolução. Então, ali talvez seja um pico. hoje você, por exemplo, eu comprei uma mercadoria e tal, e vou fazer uma reclamação, eu não consigo falar com ninguém, eu falo com o robô, com a inteligência artificial. Eu fico Não com resolve, raiva disso. eu também. E não resolve a situação. Então, Não. É verdade. Isso é horrível, meu Deus do céu. E clique tal número e tal número. Aí volta tudo de novo e não resolve nada, né? E é, você que e, se e lasca. então a opção que você quer também não tem. Então você acaba desistindo, mas eu acho ainda que tem muito que melhorar. Mas assim, a inteligência artificial está aí e E é complicado. Agora vem ali aquela questão, né, dos direitos, né, dos teus direitos, de como consumidor, como é que você vai tratar com um robô uma situação? É complicado. Então, mas a gente também não é que não tem para onde correr. A coisa está aí. Você pega o telefone, liga, você está falando com o robô. Quando a gente entra em questões que fogem ao nosso controle, a gente tem que olhar para o céu e pedir ajuda divina, intervenção. O Tiago tem sido uma ferramenta para a gente durante esses últimos anos, em questão de abrir a nossa cabeça e dar liberdade e autonomia para a nossa saúde, no aspecto, né? Em um aspecto. E, e o que foge ao nosso controle, a gente tem que talvez ficar um pouco mais tranquilo e colocar na mão de Deus, digamos assim, né? Nossa, se a gente vai viver ou vai morrer. Eu gostaria de fazer um comentário em cima do que vocês estão conversando aí, que é o seguinte: a gente pode fazer o uso até da inteligência artificial, não, do metaverso, mas o uso inteligente da coisa, né? Até porque aqui é um tipo de metaverso, é o que a gente está fazendo. Então, a Uhum. gente vai ter que saber dosar as coisas para não ter em excesso. E a outra coisa, com relação à inteligência artificial, eu lembro que quando eu trabalhava na Petrobras, eu saí em 2014, como é que começou esse processo de implementação da inteligência artificial? Eles começaram a oferecer assim, eles faziam uma planilha onde apresentavam para o dono da empresa: olha, você tem quantos funcionários hoje, quanto você gasta hoje no seu telemarketing atendimento, seja terceirizado ou não. Ah, eu gasto X, ó. Se você implementar a inteligência artificial isso daqui, você vai gastar tipo menos 50x. Imagine você, o empresário, olhar que teve uma redução de custo de 50%. Só para você ter uma ideia, imagine que você gasta R$ 100 mil, um exemplo fictício.
Agora você vai gastar apenas 50 mil, você vai embolsar 50 mil todo mês. Isso parece muito atrativo. Então, essa virada começou mais ou menos ali em 2017. Então, os empresários não é que eles foram obrigados a implementar a inteligência artificial, nada disso. Era uma coisa que foi desejada por eles pela facilidade, pela quantidade de benefícios que aquilo trazia. E hoje chegou um ponto, eu que vivo aqui na plataforma do YouTube, que eu já vi relatos assim de alguns moderadores do YouTube, onde eles não têm mais controle em alguns aspectos da inteligência artificial. Tipo, se a inteligência artificial decidiu um determinado comando, nem eles têm o que fazer. Então, para você ver, Nossa, então, para você ver o nível que a gente está chegando, né? E voltando bem mais no início da fala de vocês, né? Pô, como é que a gente pode fazer, né? E a Maria falou com uma perfeição assim, falou assim, a gente, isso vai ser inevitável, a gente fazer o uso dessas coisas e entrar no metaverso. Mas a gente tenta cada, participar menos possível, se tornar o menos dependente possível. Então, resumindo isso aí, eu tenho uma frase que é assim: a gente não pode, aquilo que a gente não pode fazer, não deve atrapalhar aquilo que a gente pode fazer. Porque a gente certo, costuma fechar o raciocínio assim: nossa, vai vir isso aqui, é inevitável, eu não quero, tal, não sei o quê, então não tem o que fazer. Não, tem. Tipo, não sei se acontece com vocês, eu até gostaria de escutar isso de vocês. Eu já me peguei diversas vezes, eu estou resolvendo alguma coisa aqui em casa ou na rua, aí e pensei em pegar o celular para perguntar e pesquisar no Google. Falei, não, calma aí. Vou tentar eu mesmo resolver com a minha cabeça, porque essa dependência me incomoda. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Tá acontecendo recentemente comigo. É, Sim. Ah, eu já tô viciado na tecnologia e eu preciso sair dela. Eu quero fazer o caminho inverso. Se eu puder me libertar da cidade, de tudo, eu quero ir embora. é uma ótima opção. Eu recomendo. a Isaura estava tentando falar, Isaura. Não sei se ela saiu, entrou de novo. Não sei se você está me ouvindo. Não sei se teve algum problema no microfone dela na imagem. Mas se não conseguir, pode. Eu acho que não estava conectando aí era o áudio dela, mas se você não conseguir, pode escrever aqui no chat a sua opinião que eu leio, tá bom? Porque eu vi ela escrevendo aqui, ela queria participar, mas teve algum problema aí no microfone dela. Pessoal, tá faltando 10 minutos aí para a gente terminar o nosso. Bem, benefícios, a gente viu vários benefícios, são ótimos, né? Pessoas com mobilidade social reduzida, etc., determinadas áreas de atuação de comerciais, vai ser sensacional, vai ser viciante, né? Não tem como não falar que esse metaverso vai ser viciante, vai ser empolgante, e as pessoas vão gostar muito. Todo mundo aqui, eu acho que se tiver uma experiência, sabe que vai gostar. É só ter, vai no shopping, para no Boas. shopping, que tem aqueles, no shopping tem aquelas áreas de jogos que vai ter um lugar lá com óculos 3D para você fazer uma imersão em joguinho lá. Só de upa-upa, né? Que as pessoas ficam gritando no shopping. Você vê que já é divertido. Imagina você poder fazer muito mais coisa e de uma qualidade muito maior lá dentro. Então, assim, não tem como falar que vai ser extremamente atrativo. Extremamente empolgante, atrativo, viciante. E aí a gente também entrou ontem também, agora nos malefícios, nos potenciais perigos. E uma coisa, assim, focando um pouco mais na parte positiva que a gente falou, um monte de pontos, assim, entre aspas, negativo, né? Mas, enfim, eu fico imaginando para aquelas pessoas, por exemplo, que são cadeirantes, aquelas pessoas que têm alguma limitação física. Eu imagino que para essas pessoas que a experiência seja, como é que eu posso dizer, cara? Diferente, seja uma experiência única, sabe? Talvez as pessoas pode se igualar às outras pessoas e se tornar uma forma mais independente em alguns aspectos.
Tipo, ali ela anda, ali é tudo normal, socializa, vai para os lugares. Então, Sim, lá dentro do metaverso, todo mundo nesse sentido vai ser igual, né? uhum, Porque se a pessoa tem esse problema de mobilidade, ela vai trabalhar tão bem quanto eu, que ando, tenho as duas pernas, etc. Tudo normal. Aí eu fico pensando em acessibilidade, agora que você começou a falar isso, fiquei pensando em uma pessoa que é muda ou surda. cega. Exatamente. E aí talvez seja dar talvez tenha opções interessantes, né? Cega vai ser complicado, mas se a pessoa tiver a limitação auditiva ou de fala, que geralmente é os dois, né? Quando mexe com o outro, ela visualizando o metaverso, ela vai, de repente, vai ter muita opção interessante. Eu penso que, de repente, com o avançar da robótica, eles podem criar algum tipo de eletrodo que, colocando em alguma parte do cérebro, não digo nem dentro, fora, por exemplo, que nem era do Stephen Hawking, né? Possa ter algum tipo de imersão utilizando esse tipo de tecnologia. E com certeza eles estão investindo nisso aí. Sabe por quê, o Vanderlei? Nessas minhas pesquisas foram criados, foram criados novos, como é que eu posso dizer, títulos de nível superiores envolvendo medicina, programação e eletrônica. Eu fiquei de ver para vocês, mas eu esqueci. Depois eu vou trazer. Isso já é uma realidade. São 6 anos de faculdade. E um outro dado que eu descobri recentemente. Uma das formas mais fáceis de você migrar, por exemplo, morar nos Estados Unidos, é você sendo um profissional da área de TI. Eles nunca abriram tanto as portas, nunca facilitaram tanto o processo de migração na área de TI, que eles estão ávidos por profissionais da área de TI, principalmente por programadores. Então, esses É, profissionais aí são os mais cogitados, porque tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa que precisa ser desenvolvida, muita coisa que precisa ser implementada, e precisa é, desses profissionais. meu cunhado também encheu no saco para começar a estudar exatamente por causa disso. Meu, vamos estudar programação, vamos começar a estudar isso, porque às vezes você está lá no meio do mato e de repente você consegue um emprego, né? Não precisa ficar limitado, porque as pessoas que vão para a região rural e não tem uma renda ou não tem uma boa verba, não consegue, volta para a cidade. Minha irmã fez isso 3 vezes, voltou para a cidade. E eu conheço bastante gente que está na roça lá, quer fugir do sistema e passa uma certa dificuldade. Então, é complicado. É uma coisa que você tem que pensar bem, planejar muito bem, E parte além, financeira. não, e outra coisa, além de, tipo assim, cara, no meu ver, quem se especializar nessa área vai estar, assim, muito bem empregado, no mínimo, no mínimo. E uma outra coisa, essa questão de programação, ela vai se expandir para várias áreas. Por exemplo, eu, que entre aspas não tem nada a ver, bota aspas nisso, na minha área de como químico, eu tive aulas de programação na minha faculdade. Então, com a avançada tecnologia, alguns profissionais vão ter um mínimo de conhecimento de programação, porque a sua profissão vai depender daquilo ali, né? Porque, tipo, vou dar um exemplo. Se está se construindo uma peça, tá? Uma peça em 3D, uma plataforma de petróleo, por exemplo. Eu tive isso lá no início do meu curso. E aí, claro, são os engenheiros que vão ser responsáveis por isso. Mas as propriedades químicas é o químico que responde. Tipo, até ponto de aquecimento ela pode ir, dilatação, ponto de fusão, ebulição, reações químicas, ligações químicas, enfim, todos esses pontos é o químico que tem que responder. E, tipo, existe certo tipo de cálculo que envolve integrais com uma, duas, três variáveis, que são conceitos assim bem abstratos, que para você poder fazer isso aí, por exemplo, com papel, são folhas e folhas de caderno de cálculo. E aí, o que você faz? Você pega ali e programa, coloca ali as equações dentro daquele software para ele já calcular e emular automaticamente se vai dar certo uma determinado molde de uma peça. Então, tipo assim, se eu, por exemplo, se eu fosse trabalhar numa plataforma de petróleo, eu teria que fazer algum tipo de especialização nessa área de programação, entender de programação para poder trabalhar lá.
Não é só me formar como químico, beleza, vou trabalhar lá. Preciso já ter esse conhecimento. Então, isso, Além de química, vai ter que escrever um software, um programa para ler um script e rodar. Caramba. entendeu? Esse, eu fiquei assim, magnífico, porque esse conceito de abstrato, cara, ele mexe muito com a sua cabeça. Porque, tipo assim, você pega uma xícara dessa daqui, dependendo do ângulo que você olha, muda totalmente. A integral, o próprio nome está falando integral, é uma forma de integrar todos esses ângulos possíveis de uma determinada peça. É, é, é um negócio bem complexo. Ah, é uma matemática complexa aí que eu nem arranho. E aí, só pro software você faz isso. Por exemplo, o movimento browniano, uma das coisas mais complexas que tem dentro da química são os movimentos brownianos. Ah, eu como bastante isso quando eu vou no shopping, né? Tem uns petit gâteau com brownie, é bem legal mesmo. É, o conceito de movimento browniano, ele é mais simples do que eu posso imaginar. O problema é você prever o comportamento. É muito simples, eu vou dar um exemplo. Você pega uma garrafa aí transparente com água e você coloca ali um pouquinho de areia da praia e você mexe. Vai ter várias pedras se movendo assim. O movimento browniano é justamente calcular a probabilidade desse movimento aí. Entendeu? Então, é simples o entendimento, mas complexo. Isso aí é utilizado até nas bolsas, tá, de investimentos para calcular qual é a probabilidade de o mercado ir para uma tendência de alta ou baixa. É baseado também no... Utiliza-se também o cálculo do movimento browniano. Então, assim, voltando ao que você falou, Vanderlei, é uma mudança de paradigma imensa. Assim como teve dos anos 90 para o início dos anos 2000, né? Tipo, você tinha a pessoa que, fugiu o nome agora, que batia lá na máquina de escrever, essa pessoa, para poder se adaptar à nova modernidade, datilógrafo, ela teve que aprender o mínimo básico ali de computação para digitar no computador, né? Quem aqui, de repente, não vivenciou essa mudança? Tipo, antigamente fazia tudo em Eu papel, lembro agora da não. época, né? Não cheguei a fazer o curso, mas eu lembro. Máquina de datilografia era super comum na década de 90, né? Início de 90. Então, Porque o computador chegou ali, eu lembro, em 94, bastante pessoas começou a ter computador, 95, mas foi avançando. Mas até aquele ponto ali, só máquina de datilografia em todo lugar, curso até. então, eu cheguei a pegar, por exemplo, minha mãe é advogada e ela escrevia as petições dela, tudo numa máquina de escrever. Então, essas pessoas tiveram que se adaptar. Até hoje, você tem pessoas, por exemplo, principalmente na área jurídica, que é a área que mais tem dificuldade dessas transformações, eu sei porque minha mãe é advogada, eu pude acompanhar um pouco disso aí. Tem advogado até hoje que não usa computador, entendeu? Então, você imagina só, porque teve um processo de informatização do processo eletrônico. E até hoje tem advogado que paga, tipo assim, um advogado, sei lá, de 70 anos. Ele ainda consegue operar, mas ele tem um cara ali que ele paga para poder fazer todo o processo eletrônico, que ele não sabe fazer. Então, a gente pode dar um exemplo disso que já aconteceu, que é essa transformação, também para o metaverso. E aí o que acontece? As pessoas que querem viver nesse novo mundo vão ter que se preparar, porque o que é hoje não encaixa lá no futuro. Tudo vai ser relativizado, como eu falei. Ah, não, Thiago, vai ser impossível, por exemplo, substituir o médico. Cara, eu te digo com segurança, tendo em vista tudo que eu tenho visto, tudo está sendo modificado. Então, você precisa se preparar, se especializar por estar por vir, né? Então, tem gente ainda com a cabeça lá no passado, vou fazer não sei o quê, como o advogado bem trouxe aí, né, no ponto passado, quando você que quer aspirar a alguma coisa melhor, já tem que ver que não é o futuro, que já está acontecendo agora, mas no que vai se tornar daqui a alguns anos. Então, programação, estou dizendo que todo mundo vai ter que se tornar um programador, não, mas, por exemplo, programação é a profissão do futuro, a minha visão.
Valcine falou assim, gratidão pela aula, eu tive que sair um pouco mais cedo, legal. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui nosso encontro, né? Como sempre foi bem interessante. Nossa, discutimos bastante ideia aqui. Eu trouxe aqui cenas do filme e tal, foi proposital, mas a gente alcançou o nosso objetivo aqui, foi que a gente passou aqui da discussão do metaverso, sustentabilidade, discutimos também os pontos positivos, os pontos negativos, os desafios que isso vai trazer para a gente, né? Então, tudo isso foi discutido aqui com veemência, né? Alguém quer falar mais algum comentário? Eu, Pode ir lá. eu fiquei com vontade de comer brownie. Verdade. Eu também gosto também. Até pegar uma balinha para comer. Eu falei assim, nossa, gente, tristeza. Eu moro nesse fim de mundo, não tem nem como pedir nada uma hora dessa. Tá certo. Então Mas, tá como bom. sempre, a aula é muito agradável e passa voando, né? Literalmente assim, correndo. Passa. Nem notei. É um assunto instigante, todo mundo tem alguma opinião, alguma coisa para acrescentar, então passa super rápido. Sim. Nós temos assim muito ainda para desvendar aí nesse metaverso, mas foi muito boa a aula. Parabéns para todos nós, né, que estamos aí participando e adquirindo cada vez mais conhecimento. E como eu sempre falo, o principal ponto positivo aqui é abrir a nossa mente. Porque quanto mais informações na nossa mente, mais a gente consegue fazer distinções. E é isso que esses encontros aqui estão permitindo a vocês. Ter mais, para mim também, que eu estou aprendendo com vocês. Todos nós. Está tendo mais informação e agora a gente está enxergando de uma maneira de... Tenho certeza disso. Por exemplo, hoje aqui no computador trabalhando, lembrando da frase que o Vanderlei falou, está me fazendo raciocinar a respeito disso. Então, isso abre a nossa mente. Isso acho que é o principal aqui legado que a gente vai estar levando desses encontros aqui. Show de bola. Foi muito proveitoso. Legal, pessoal. Então, boa noite a todos. Gratidão à participação de todos. Até o nosso próximo encontro. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Obrigada. Boa noite.